Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Samara e hoje nós teremos a reflexão bíblica do mês de agosto. E nela nós falaremos de João 13, versículo 1 ao 17. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Essa passagem me chama a atenção porque ela traz uma temática que tem sido motivo de bastante crise para a nossa geração, que é justamente essa questão da identidade. No versículo 3, a gente vê que Jesus ele tinha certeza de quem ele era. Ele sabia que o Pai tinha dado autoridade para ele sobre todas as coisas, que ele tinha vindo do Pai e que ele voltaria para o Pai. Ele sabia quem ele era e para que ele tinha vindo a este mundo. E por causa disso, a gente vê o que ele faz nos versículos 4 e 5, quando ele se organiza e pega ali as coisas para poder lavar os pés dos seus discípulos. E aí a gente tem toda a narrativa que acabamos de ler. Então ele tirou sua capa, pegou ali uma toalha, uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E essa questão de lavar os pés era uma questão de hospitalidade num país em que tinha muita poeira, os pés viviam sujos, então isso era algo comum a ser feito naquela região e naquele contexto que eles estavam. Só que isso era comum de ser feito pelas pessoas mais simples e mais humildes da casa, ou aqueles que tinham condições e tinham escravos, tinham servos. Esse era um trabalho que era feito por essas pessoas, pelos escravos, pelos servos e pelas pessoas mais simples da casa. E é por causa desse contexto que a gente entende o porquê de Pedro relutar quando Cristo vem para poder lavar os seus pés. Pedro ainda não tinha entendido, mas Jesus sabia quem ele era, para o que ele tinha vindo para essa terra e para quem ele prestava contas. E era justamente por saber essas coisas que ele também sabia que, mesmo que ele fizesse a função ou a atividade mais humilde, ele não ia deixar de ser quem ele é. E, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que o comum é as pessoas serem validadas pelo que ela tem e pelo que ela faz e não pelo que ela é. E é aqui que começam a existir essas crises de identidade. Só que o cristão, ele tem a sua identidade definida pelo próprio Deus. Mais do que o que nós temos ou o que nós fazemos, nossa identidade está no fato de sermos filhos de Deus. E essa não só é a identidade de todo crente, mas precisa estar firmado na nossa cabeça. Isso precisa ser algo claro para a gente. Justamente porque se isso não estiver claro, a gente vai continuar buscando a aprovação das pessoas por meio daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, ou por meio daquilo que a gente tem, e não por aquilo que a gente é em Cristo.
E se nós não temos confiança em quem nós somos e não temos isso claro na nossa mente, atividades simples e pequenas, muitas vezes, não vão ser coisas fáceis para a gente fazer, assim como Cristo fez ao lavar os pés dos discípulos, justamente porque, por ser um trabalho que não traz destaque, muitas vezes ser coisas que vai mais cobrar da gente do que trazer lucro, a gente muitas vezes acaba tendo dificuldade de realizar, justamente por querer ter valor naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente é. Eu acho muito interessante a alusão de que o reino de Deus é como se fosse um negócio de família. E se é um negócio de família, as pessoas dessa família têm prazer em estar ali ajudando, porque sabe que cada ajuda, não importa se é na atividade mais simples e mínima ou se em alguma de destaque, vai ter importância no final. E por sermos parte da família de Deus, nós devemos servir com amor, com compaixão, com carinho e com dedicação e prazer naquilo que a gente está fazendo. Não importa o que é que seja que Deus nos mandou fazer. Nós devemos nos alegrar nisso, porque sabemos que não importa o quão pequena pareça essa atividade aos nossos olhos, diante de Deus, isso tem uma importância muito grande. A gente não pode se esquecer que Deus não precisa da gente. Se Ele quisesse, Ele faria tudo sozinho, no estralar de dedos, ou com o poder da sua palavra, sem que a gente fizesse nada. Mas o Senhor escolheu nos usar, escolheu nos fazer instrumentos em suas mãos. E Ele que também escolhe para qual serviço Ele quer que a gente esteja preparado, esteja ali capacitado. Porque é Ele quem dá o serviço e é Ele que também dá a capacidade para que a gente execute esse serviço. Então, justamente pelo Senhor não precisar da gente, é um privilégio poder servir ao nosso Deus e ao nosso Senhor, mesmo sabendo que muitas vezes tem aquela alusão do pai lavando o carro, né? E a criança ali, o filho pequeno, indo ajudar, e muitas vezes ele até mais atrapalha ou retarda o trabalho, deixa ali mais lento, mas mesmo assim o pai tem prazer em ver o filho ali ajudando e se empenhando no serviço. E muitas vezes, por mais que com a nossa ajuda o trabalho fique mais lento, o Senhor mesmo assim escolheu nos usar. Então, que nós possamos lembrar que é um privilégio servir ao Senhor e não um fardo. Então, ao lembrarmos que nós somos filhos de Deus, que nós não venhamos ter essa crise de identidade, mas que a gente possa ter a nossa identidade clara na nossa mente e que isso venha trazer resultados que glorifiquem ao nome do Senhor. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu pretendo trazer uma reflexão todo primeiro dia do mês. Se você me conheceu através desse vídeo, eu espero que você tenha gostado e te convido a dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem pouco tempo que eu voltei a gravar, mas aqui é um canal em que eu falo principalmente sobre os livros que eu tenho lido, os livros que eu quero ler e livros que eu recomendo ou não recomendo, mas tudo isso com uma perspectiva cristã. Então tem desde livros cristãos, mas também livros seculares com um olhar a partir da cosmovisão cristã. Então, se você gosta de fazer essa análise das leituras que você faz, te convido a dar uma passada por aqui. E é isso. Não esqueça de deixar a sua curtida aqui embaixo e eu espero que possamos nos ver no próximo vídeo. Tchau!